Entrou. Agora foi. Nossa, tentando escolher um filtro aqui. Foi só esse aqui, pra ficar um pouquinho mais iluminado. Tudo bom, gente? Oi. Ai, tô muito feliz de estar aqui. Minha primeira live. Tô bem acostumada a falar pra sala de aula, falar bastante gente, mas aqui é uma experiência totalmente nova, até a questão tecnológica não conhecia muito bem. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Nossa conversa hoje é para falar um pouquinho de luto, aquele assunto que a grande maioria não quer falar, mas a gente precisa falar. É algo que todo mundo passa, todo mundo já passou. Se não passou, ainda vai passar, mesmo que já tenha passado, pode ser que passe de novo, né? É algo que nos une enquanto seres humanos, né? O processo diante de perdas, de rompimentos, de fins de um ciclo, da morte em si, de viver a morte do outro, de pensar na própria morte, são questões que nos unem enquanto seres humanos, né? E é um assunto importantíssimo dentro da psicologia, né? Deixa eu contar um pouquinho para vocês como que eu cheguei nesse assunto, né? Como que eu cheguei nesse interesse, qual que é o meu olhar diante dessa demanda de luto, tá? Eu sou psicóloga, graduada já tem, esse ano fazem 9 anos, e eu sempre trabalhei com clínica, né, desde que eu me formei, sempre comecei atuando dentro de consultório, e mesmo antes da psicologia, já na faculdade, mas mesmo antes, mais nova, eu sempre achei muito natural certas reações diante de certas situações. Então, por exemplo, fiquei sabendo que fulano perdeu o emprego, e a gente escuta às vezes frases de, nossa, mas ele ficou tão triste por algo assim. Pra mim aquilo parecia tão normal, eu falava, nossa gente, mas era significativo o emprego para ele, então é óbvio que ele ia sentir essa perda. Isso sempre foi algo que me chamou muito a atenção. Sempre me chamou muito a atenção também a pressa que as pessoas têm de viver certos processos. Eu sempre fui uma pessoa que, quem convive comigo sabe que às vezes eu demoro para engatar alguma coisa, demoro para pôr um projeto em pauta, demoro para mudar determinada situação. Eu tenho o meu tempo, e eu fui aprendendo ao longo da vida que não adianta eu tentar ultrapassar o meu tempo, não adianta eu tentar pular etapas de determinadas coisas que eu tenho que viver, que fazem parte ali da vida. E eu me incomodava de uma certa forma a pressa que as pessoas tinham de passar por determinados processos. É lógico que ninguém gosta de sentir emoções desconfortáveis, ninguém gosta de sentir tristeza, angústia, raiva, culpa, enfim, ninguém gosta. Mas fingir que a emoção não tá ali não faz com que ela suma, né? Não faz com que aquilo desapareça. Então a gente precisa viver aquele processo. E o luto, ele é um processo. Então sempre foi algo que me chamou muita atenção na psicologia, a vivência de pessoas diante de perdas, diante do encerramento de ciclos, né? Eu fiz um post contando há um tempo atrás, quando eu tinha aí perto dos 15 anos, eu perdi o meu avô por conta de um processo de câncer, né? Alguns anos aí vivendo a doença. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando, nossa, o processo da doença já é uma baita de uma perda, você perde diversas funcionalidades da vida, você perde uma perspectiva, você perde o controle sobre certas coisas do teu corpo, da tua vida, e isso já me chamava a atenção. Pra mim, aquilo ali já era um luto. E eu não tinha muito conteúdo ainda de teoria. Quando eu fui conhecendo as teorias que envolvem o luto, aquilo foi me encantando. É como se a teoria estivesse dando nome para algo que eu já via, já sentia, já vivia, já percebia e já tinha vontade de ajudar as pessoas com aquilo, né? Embora só ano passado, que eu tenha começado a minha pós-graduação em luto, sempre foi algo que permeou as minhas condutas de consultório. Então sempre chegava a demanda de perda. Na época que eu atendia criança, eu sempre atendi muita criança em processo de separação de pais, isso envolve diversas perdas para todos os elementos. Então sempre foi algo que me chamou muito a atenção.
né? Então, por isso que eu fui estudar o luto e por isso que aqui no perfil eu acabo focando mais nesse assunto, porque é algo que permeia muito a minha prática profissional, a minha vida pessoal, esse olhar que eu tenho diante das coisas, né? Então, o que é o luto? Qual é a definição de luto? Luto é um processo de adaptação diante de alguma perda de vínculo significativo e ou perda do mundo presumido. O que isso significa? Perdi algo que tinha algum vínculo muito significativo para mim, algum emprego, um bicho de estimação, uma pessoa, uma relação, algum lugar, eu mudei de país, eu mudei de casa. Tudo isso pode gerar um processo de luto, que é o teu período de adaptação, né, o teu processo de adaptação diante do vazio deixado por uma perda. Quando você perde alguém, ou uma relação, ou algum lugar, aquilo deixa de ser presença para se tornar ausência. E você precisa viver com aquela ausência e se adaptar diante dessa ausência, né? Então, em relação à perda ou ao mundo presumido, perder ou abalar o seu mundo presumido. O que é mundo presumido? Todos nós temos dentro da nossa cachola, dentro da nossa visão de mundo, um certo plano de futuro. A gente tem uma ideia de quem a gente quer ser, do que a gente quer fazer, de onde a gente quer chegar. E a gente vive com muita certeza diante desse mundo presumido. E existem algumas coisas que acontecem, que podem acontecer nas nossas vidas, que vão abalar esse mundo presumido, que vão abalar essa visão de mundo planejada, essa certeza de futuro que a gente tem. E vão deixar a gente num mar de desconhecido, né? Então, o mundo presumido é isso. E a perda do mundo presumido traz um processo gigantesco de adaptação. Um exemplo é o que todos nós vivemos no ano de 2020. Todo mundo começou o ano de 2020 com diversos planos, com uma certeza de como que a gente ia passar o ano. Eu mesma, ano par. Ano par é bom. Já ouvi falar que, ano par é show de bola. E daí veio o Covid, veio a pandemia, o isolamento e sem certeza de mais nada. A minha própria pós, eu tinha uma expectativa da vivência que eu ia ter, de conhecer pessoas, de conhecer as minhas professoras pessoalmente, que são pessoas, que são nomes muito grandes dentro da teoria do luto. Eu não tive essa vivência, eu conheço-as apenas online, as minhas colegas de curso. Então, o mundo presumido de todos nós foi extremamente abalado, né? Então, a gente pode dizer que durante a quarentena, muitos de nós, a grande maioria, em diferentes manifestações, em diferentes intensidades, vivemos processos de luto, né? Algumas pessoas, infelizmente, perderam entes queridos nesse processo de Covid, né? Mas mesmo quem não perdeu alguém, às vezes perdeu o emprego, perdeu a rotina, tem gente que não está se adaptando de jeito nenhum no home office, perdeu reajuste de salário, perdeu essa noção de certeza do que está acontecendo, de realmente estar no mar de desconhecido. E o desconhecido sempre gera muita resistência, muita angústia, muita incerteza, muita ansiedade. E tudo isso faz parte do processo de luto, né? É um erro essa divulgação de que luto é tristeza, ficar chorando, ficar deprimido e só. E que depois de um certo tempo vai passar, tá? Não é. É algo muito mais complexo do que isso. A gente fala de 5 dimensões da vida que são afetadas por um luto, né? A gente fala do emocional, que é o mais conhecido, que é o que eu acho que primeiramente todo mundo pensa. A dimensão física, né? Pessoas podem somatizar, podem adoecer, elas ficam sem concentração, elas sentem uma fadiga física gigantesca durante um processo de luto, podem sentir. A gente tem a dimensão espiritual, tem pessoas que vão se apegar mais à religiosidade, tem pessoas que vão entrar em crise com as suas crenças religiosas. Temos a dimensão social, né? Geralmente a pessoa tem uma fase de se isolar, de não querer muito contato. E temos a dimensão espiritual, física, social, emocional e a cognitiva, que envolve realmente a perda de memória, uma falta de concentração. Então, toda a nossa vida é afetada por um processo de luto. Então, vai muito além da tristeza. É comum a gente sentir raiva, a gente sentir medo, a gente ter comportamentos de fuga,
dentro de um processo de luto. A saudade é sempre uma companheira muito presente. A insegurança, o medo, a alegria, alívio, né? Em algumas mortes a gente sente alívio, e sentir alívio pode gerar a culpa, né? E sentir culpa em um processo de luto é algo extremamente complicador, né? Eu comentei no story de ontem que na perda da minha cachorrinha eu senti um pouco de culpa porque eu não tinha conseguido me despedir dela. Eu tava viajando quando ela faleceu e eu fui saber só no dia seguinte. Eu não tive a oportunidade de me despedir dela. Isso pra mim me gerou muita culpa, né? E foi um complicador do meu processo de luto. Eu tive que lidar com essa culpa, além de lidar com toda a tristeza e saudade que eu já estava sentindo. Então, as manifestações do luto são muito mais complexas do que a tristeza e o choro. Ah, então se eu não chorei é porque eu não estou enlutada? Não, né? Tudo que a gente fala, tô dando uma olhadinha de lado aqui para não perder os tópicos que eu separei. Tudo que a gente fala de luto, a gente fala de um ponto de vista do que os estudos e pesquisas mostram ser mais comum. Não significa que é uma regra, que é um padrão. Não existem regras e não existem padrões e receitas quando a gente fala de processo de luto. É tudo muito particular e muito singular. Eu recebi uma pergunta que falava assim, então como que funciona o luto em processos que não são de morte? Então, por exemplo, o fim de relacionamento ou a morte dentro da família e tudo mais, né? Eu não vou conseguir estender aqui falando de cada característica de luto, mas ainda assim não é um pacote pronto de acordo com o tipo da perda. Se eu e uma vizinha, vamos supor, ambas perdemos a mãe, os dois processos de luto vão ser diferentes. Perdemos a mesma pessoa, entre aspas. Ambas passamos pelo mesmo luto de perder a mãe. Mas eu sou uma pessoa, ela é outra. A minha mãe era uma pessoa, a mãe dela era outra. A relação que tínhamos com ambas, outra totalmente diferente. Existem N fatores que vão influenciar no processo de luto de uma pessoa, tá? E daí, eu comentei um pouquinho, falei aqui brevemente do luto de pet. Uma outra pergunta que surgiu é se luto de relacionamento seria diferente, se lutos que não são por morte seriam diferentes. Saudade de vocês também. Então a gente volta nesse ponto de todo luto ser diferente. E existem alguns lutos que realmente não envolvem morte, ou alguns até envolvem morte, mas são tipos de perdas não validadas socialmente. São chamados lutos não reconhecidos, né? Eu já falei um pouquinho disso aqui no perfil também, algumas outras vezes. O luto de pet é um luto, agora está começando a se tornar um pouco mais reconhecido, mas até então ele era um luto não reconhecido. É um tipo de relação que a sociedade olha e julga como não merecedora de uma dor avassaladora, não merecedora de uma saudade. Ai, era só um cachorro, por que você ainda tá chorando, né? Acho que todo mundo que já perdeu um pet talvez tenha escutado isso alguma vez, né? Quando a gente fala de luto, quem se foi ou qual foi a perda, muitas vezes não é tão importante quanto o vínculo que você tinha com aquela pessoa, com aquela relação estabelecida, né? Comentei isso no perfil ontem, no story. Pra mim, na minha história de vida, a minha cachorrinha foi muito mais significativa. O meu processo de luto da minha cachorrinha foi muito mais difícil do que de algumas outras pessoas que eu perdi ao longo da vida, né? O vínculo com ela era muito forte. A representação que ela tinha na minha vida era muito forte. O que ela significava pra mim era muito forte. E quando a gente fala de luto, a gente fala disso. A gente acha que falar de luto é só falar de perda. Mas falar de luto é falar de amor e de perda. É o preço que a gente paga por amar tanto. É o preço que a gente paga por se comprometer com alguém ou com alguma relação. É correr o risco de, em algum momento, perdê-la e sofrer por isso, né? Então, é o preço que a gente paga por amar, por se relacionar. Em algum momento a gente pode vir a perder essa pessoa, de alguma maneira ou de outra, né? Quando a gente fala de manifestações de luto,
Tem muita divulgação no Google de teorias N, que não estou aqui falando que essas teorias não existem ou que são erradas, de maneira nenhuma. Mas elas causam algumas repercussões que prejudicam muitas vezes os enlutados. Que são falar que o processo de luto acontece em estágios, tá? Quando a gente divide o processo de luto em estágios, vamos pegar aí o mais conhecido de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Quem é da área de saúde, quem é principalmente aí da psico, né, meus alunos, ex-alunos, conhecem muito bem essa teoria. É a teoria da Elizabeth Kübler-Ross, que estudou muito doentes terminais e ela percebeu que a pessoa que estava morrendo vivia o luto da própria vida e passaria por esses estágios, né? É uma visão e uma divisão muito didática do que a gente observa na maioria dos casos. E ela é real, a gente consegue realmente identificar essas características. Mas essa divulgação de informação do luto acontecendo em estágios dá a sensação de que aquilo ali acontece meramente num processo linear, simples, clean, e que, eu já neguei, agora eu já tô com raiva, então eu não volto mais pra negação. Passei da raiva, eu não vou sentir mais raiva de novo. Quando eu alcancei a aceitação, então, tá top, eu nunca mais vou sofrer. É isso que passa a impressão. Aí o enlutado, que na cabeça dele, ele já chegou na aceitação, ele sente saudade, ele sente raiva, dói, ele fica triste, ele quer chorar, ele quer barganhar de novo pra ter aquela pessoa de volta, ele fica achando que ele tá tendo uma recaída. Ele fica achando que ele tá errado. Ele fica achando que ele tá mal e que aquilo ali não deveria acontecer. Então, olha o efeito que traz para uma pessoa que está passando por um processo de luto, uma divulgação dessa informação, sem a noção de que essa teoria foi criada para fins didáticos. Nós, enquanto profissionais de saúde que trabalhamos com enlutados, precisamos conhecer essas manifestações e essas teorias, para a gente entender com o que a gente está lidando, para a gente entender se aquele paciente tá dentro de um processo relativamente normal, se tem alguma coisa saindo muito do prumo, para a gente criar uma observação um pouco mais afunilada. Mas para a pessoa que está vivendo aquilo, interessa muito mais e acalenta muito mais ela entender que isso acontece na bagunça do dia a dia. O mundo não para a gente viver os nossos lutos. As emoções dos lutos acontecem junto com todas as emoções do dia a dia, com as raivas, tristezas e alegrias de todo o resto das situações que a gente vive, né? Ele acontece ali no vucu-vucu da vida mesmo. Então ele é um processo muito mais de oscilação, ora eu tô bem, ora não tô bem, ora eu tô pensando muito na pessoa que se foi, ora eu tô pensando muito que a vida segue e tá tudo bem. Essa oscilação vai acontecer. Essa oscilação, inclusive, é esperado que aconteça, né? De uma certa forma, é estimulado que ela venha a acontecer com a pessoa que está num processo de luto, tá? E qual é o tempo que isso vai acontecer? A gente não fala mais de tempo cronológico de luto. Até um tempo atrás, os manuais de saúde mental colocavam um período aí de 2 anos para o período de luto. Então, acima de 2 anos, fez 2 anos e um dia, se você ainda chora, se você ainda tá triste, você está com um luto que até então era chamado de luto patológico. Outra mudança, a gente não chama mais de luto patológico, né? A gente chama casos de luto complicado, né? Não vou conseguir aprofundar essas diferenças aqui, mas é interessante que vocês saibam, porque tira essa noção de que luto, o processo de luto e as suas manifestações são uma doença. Não tem nada de patológico em viver o luto. É um processo normal. Oi, Cacá. É um processo normal diante da perda, tá? Então, a gente não usa mais o termo patológico. E a gente também não faz mais essa medição cronológica. O luto, ele funciona muito em um tempo interno. E com essa oscilação. Tem um dia que você tá bem, tem outro dia que você não tá tão bem. Isso não é uma recaída, isso é característica do processo de luto, tá? E é muito interessante quando a gente atende, né, os enlutados, logo nas primeiras sessões, as perguntas mais feitas é normal eu sentir isso? Eu tô normal? Faz parte? As outras pessoas também sentem isso? Né? Porque o enlutado, ele é normal,
é totalmente normal o que ele está vivendo, mas ele não se sente como um sujeito normal. Ele vive num mundo cheio de pessoas e se sente extremamente solitário, porque a sensação é de que ninguém entende o que ele está vivendo, né? E daí a gente, enquanto profissional de saúde, fala para ele, é normal, tá tudo bem isso acontecer, né? Eu acolho a tua dor, eu sei que é extremamente desconfortável, mas é normal, né? É esperado isso acontecer. Vamos pensar, olha a perda que você passou, é normal isso acontecer, e frisar o quanto é normal aquilo acontecer, o quanto isso não resolve por um passe de mágica as coisas, mas o quanto isso alivia dele se sentir novamente normal, como outra pessoa, e dele se sentir que alguém entende o que ele tá falando, né? Que a pessoa não vai devolver pra ele do tipo, nossa, mas você ainda tá chorando por isso, né? Esses dias, por conta do luto, eu tava conversando com uma colega que passou por um processo de luto e ela falou isso, ela falou, as pessoas ainda falam, mas você ainda chora por isso, né? E o quanto isso é pesado, o quanto a gente deve evitar falar isso para um enlutado. Se a gente não tem nada de muito positivo para falar, porque a gente não sabe lidar com aquilo, porque aquilo também é muito pra gente, só ouvir já é uma ajuda e tanto para aquela pessoa. Só dela ser escutada por alguém que não questione a dor dela, que não questione o pesar dela, já é muito, né? E esse pesar, ele vai se modificando ao longo do tempo, então a saudade vai, eu costumo falar, né? A pessoa deixa de ser a dor, da dor e a saudade contemplar tudo da vida dela, para ela passar a ser alguém que tem uma dor. A dor deixa de ser uma carroça gigantesca que ela carrega e aquilo é extremamente pesado e ela não consegue nem carregar sozinha, para ser uma malinha de mão. E ela já consegue carregar aquilo sozinha, né? E isso leva tempo. E o tempo é de cada um. Alguns enlutados, inclusive, e algumas teorias concordam com isso, que o luto não tem fim. Ele se modifica ao longo do tempo. Opa! Minha colinha aqui. Mas a fatia que ele representa na vida do sujeito, do enlutado, continua ali. Não vai deixar de existir, né? Eu lembro de uma aula que uma professora comentou um caso que aparentemente a pessoa tinha perdido a filha e alguém perguntou, nossa, mas você ainda tá de luto? Ela falou, minha filha continua morta. Para um enlutado, o vazio continua ali, né? Alguns vazios a gente não preenche. Então, o vazio continua ali. A gente precisando se adaptar constantemente àquele vazio. E o processo de luto continua. Ele muda, mas ele continua e permanece, né? Outra pergunta que apareceu, gente, se vocês forem tendo dúvida, falei muito rápido, quer que eu volte em algum ponto, vai mandando aí, tá? Eu tô seguindo aqui o roteiro que eu planejei e as perguntas que já me mandaram. 2 pessoas me perguntaram, é possível não viver o luto? E é possível não viver na hora da perda e isso aparecer depois, né? O não viver o luto seria, dentro da teoria, a gente sempre acredita que em alguma hora ele vai aparecer. E depende muito do que a pessoa está chamando não viver o luto. O que acontece? Exatamente, Pri, cada um tem seu tempo, não existe padrão e nem regras. Exatamente. Muitas vezes a pessoa sente que ela não viveu o luto porque ela não chorou, ela não ficou triste, ela não mostrou o que as pessoas esperavam que ela mostrasse. Eu lembro, o pessoal da minha família tá aqui, vai lembrar que um tio meu, quando a gente enterrou o vô, não chorou no velório. E algumas pessoas ficaram escandalizadas com aquilo, achando que ele não estava enlutado. Por quê? O choro é uma manifestação. Existem várias outras manifestações do luto, né? Cada um vive a sua maneira. Então, eu não sei o que significa a pergunta do não viver o luto, tá? O que existe na teoria, que a gente entende, existe o luto, e seria um pouco do que essa outra pergunta falou, existe o luto inibido que gera um luto adiado. É possível que uma pessoa entre em um estado mais prolongado de negação após uma perda, que ela não consiga lidar com as emoções e com aquele processo ali na hora, não consiga
entrar na realidade de que ela perdeu, fica um pouco mais de tempo na negação. Então, ela inibe o luto, de forma consciente ou não, tá? Muito também pelas pressões sociais, às vezes a gente precisa inibir o luto. E esse luto pode vir a se manifestar depois. Então, pode acontecer de que você teve uma perda, vamos supor, estamos no ano de 2020, né? Vamos supor que eu perdi, e é verdade, eu perdi minha cachorrinha tem 3 anos atrás. Vamos supor que lá, quando eu perdi ela, eu não vivi o luto. Eu não reconheci que doeu, eu só segui minha vida e macetei lá minha dor, escondi embaixo do tapete. Aí, esse ano de 2021, vamos supor que eu sofro uma outra perda que tem até um tamanho e um significado menor pra mim. Vamos supor que, e isso acontece, tá, gente? Pode parecer surreal, mas acontece. Vamos supor que a minha caneca preferida, o pessoal sabe que eu sou muito ligada em caneca, minha caneca preferida quebra. E eu tenho uma crise de choro convulsiva por conta da crise da caneca ter quebrado, de ter perdido a caneca. Muitas vezes eu não tô chorando por causa da caneca, naquela dimensão. Eu tô chorando por uma dor e uma perda que eu não choro há 3 anos, né? Então, o luto inibido, ele é um tipo de luto complicado por conta disso. A gente nunca sabe quando a bomba vai estourar. E ela pode estourar lá na frente, né? Uma coisinha desse tamanho pode liberar uma bomba gigantesca e a gente não entende a reação da pessoa, porque é totalmente desproporcional àquilo que ela viveu. Porque ela não tá vivendo só aquilo, ela tá trazendo uma dor que tá se arrastando há muito tempo, né? Então, eu sempre levanto muito a bandeira. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu modo, mas é importante a gente se permitir viver as coisas, se permitir sentir as emoções que vêm. Não é fácil, não é confortável. A terapia é uma ferramenta de ótima ajuda para isso, né? A gente tem técnicas e tem uma metodologia, várias metodologias, para poder lidar com essas emoções e ajudar o paciente a dar contorno a isso, a poder falar sobre aquilo que dói num lugar de segurança, num lugar acolhedor, pra gente não deixar isso acontecer, não deixar isso estourar. E pode estourar desse modo que eu dei o exemplo, pode estourar numa somatização lá na frente, que daí a gente não consegue nem fazer a relação, muitas vezes, causal com o luto não vivido de tanto tempo que faz, né? É muito comum também quando as pessoas vivem N perdas, uma atrás da outra, e a pessoa não tem tempo de viver os seus lutos, porque tem sempre alguma coisa nova chegando, né? Então, por exemplo, nessa situação de Covid, boa parte dos lutos, infelizmente, vai se converter em lutos complicados. As pessoas não tiveram despedidas, as pessoas não tiveram rituais envolvendo a concretização da perda, a simbolização da perda. As pessoas viveram perdas concomitantes, então ela perdeu o ente querido, ela perdeu o emprego, ela perdeu muitas vezes a casa, teve que mudar, né? Muitas perdas isso acontece também. Ai, perdeu o marido, vai ter que mudar de casa, aí perdeu não sei o que, aí perdeu dinheiro também, crise financeira. Quando é muita perda junta também, isso faz com que o luto não seja vivido no tempo necessário para a pessoa, e isso pode acumular uma bomba que vai explodir lá na frente, tá? Então, realmente, isso pode acontecer, né? Imagino que essa pergunta do não viver o luto também seria mais ou menos nesse sentido, tá? Uma outra pergunta interessante também que fizeram para mim era em relação, a pergunta dizia: falta de carinho no relacionamento pode ser um luto? Essa pergunta, obviamente, falta um pouco de contexto. Eu não sei o que ela tá querendo dizer por falta de carinho, eu não sei qual é a dinâmica do relacionamento, qual é a dinâmica da pessoa, o que ela entende por falta de carinho. Tem N fatores que eu não sei. Formando a hipótese de um relacionamento que a falta de carinho para ela indique que o relacionamento não tá muito legal, tá? Estou supondo esse contexto. A falta de carinho em si não é um processo de luto. Ela é uma expectativa que não foi cumprida. A expectativa que não é cumprida, ela gera tristeza. Ela pode ser vista como uma perda, mas não é uma perda de vínculo significativo. É uma perda, uma quebra de expectativa. Então vai te gerar tristeza, vai te gerar angústia, mas não é um processo de luto. O que pode acontecer né, qual foi o meu raciocínio analítico em cima dessa situação, que não veio com muito contexto. O que eu pensei? Nossa,
Se existe um relacionamento com falta de carinho e essa pessoa continua nesse relacionamento, é uma escolha, consciente ou não, ela está escolhendo permanecer num relacionamento que não lhe entrega o que ela quer, o que ela necessita, tá? Quando a gente acaba estabelecendo relações assim, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, a nossa identidade fica muito abalada. E daí o seu vínculo, né, o vínculo da pessoa com si mesmo, seu próprio, né, eu comigo mesma, se perde. Eu não tô mais conectada com a minha pessoa, eu não sei mais quem eu sou, eu já me misturei demais nesse relacionamento. Essa perda da identidade, do si mesmo, isso pode ser vivido como um processo de luto. Isso a gente entende como um processo de luto. E que, infelizmente, acontece muito em boa parte das relações, tá? Então, é uma pergunta que até distou um pouco. Aqui a ideia era focar no luto voltado para a morte, mas foi uma pergunta que apareceu, então eu achei melhor responder. Hoje vivenciamos exatamente isso aqui na clínica com relação ao que você falou. De qual parte? Que eu já falei tanto. De qual parte? Do que eu acabei de falar? Nossa, gente. De tempo? Do luto? Da despedida? Da falta de despedida? Eu não sei. De qual parte? Você falou de clínica. O profissional de saúde vivenciar um luto por um paciente também é algo bem complicado, bem tenso, né? A gente sempre acha que o profissional, o médico, enfermeiro, o psicólogo, o fisioterapeuta, enfim, que lida com o paciente vem a falecer, o profissional não pode ficar enlutado, o profissional não pode ficar triste. De viver o óbito depois, sim, do luto adiado, né? A pessoa chega, a gente nem consegue entender muito bem o que está acontecendo. Você fala, nossa, mas... Porque daí ela não consegue fazer essa associação de algo que aconteceu lá atrás, né? E são processos realmente bem complicados, porque já está ali há muito tempo escondido embaixo do tapete, sabe? São lutos mais complicados da gente trabalhar, mas é super possível acolher essa dor, dar contorno, retomar as emoções, retomar as dores que foram vividas, né? Então, o profissional de saúde também vivencia o processo de luto. E em relação a profissional de saúde, é algo que eu acho que é muito importante a gente trabalhar a psicoeducação, não só com os pacientes, que eu falei, né, no começo, que traz um alívio o paciente saber que ele está vivendo algo que é normal, que é esperado, que está tudo bem com o que ele está passando. O profissional de saúde ter uma psicoeducação adequada em relação ao que é o luto, quais são as manifestações e como acontece, é fundamental para que ele possa ter uma atuação eficiente junto ao enlutado, para que ele também não seja o profissional que atropela o processo do outro, né? Para ele entender que o papel dele ali atuando com o enlutado é de ficar lado a lado, não é de ser um profissional que está na frente chamando para viver o processo de luto, porque isso pode acelerar um processo que não dá para acelerar, pelo menos não pela visão do outro, né? Cada um tem o seu tempo para viver isso, né? Eu vou frisar isso quantas vezes for possível, né? Por exemplo, se a gente pegar dados concretos, a licença, e olha como isso é realmente muito simbólico, a licença nojo, que é o nome da licença dada a um funcionário quando ele perde alguém próximo, e ele tem direito a 8 dias quando ele perde mãe, marido e filho. As outras perdas de vó, tio, sobrinho, primo, enfim, de outros parentes, ele tem no máximo ali o atestado de óbito dando o dia para ele poder ir no enterro e olhe lá. Então, ele tem 8 dias para se recuperar da morte de uma pessoa provavelmente extremamente significativa para ele, e ele tem que voltar à funcionalidade dele normalmente. E ele entra numa licença que chama licença nojo, de nojo mesmo, porque é assim que a nossa sociedade lida com o luto. Eu tive uma paciente enlutada que ela comentou que muitos amigos sumiram,
da vida dela. Ninguém perguntou sobre a perda dela. As pessoas sabiam sobre a perda dela e não perguntaram sobre a perda dela, né? Então, quanto isso é muito significativo, e é muito significativo de indicar como que a gente lida com a morte. A gente não sabe lidar com a morte, a gente não sabe falar de morte, a gente não sabe falar do fim da vida, né? Coloco aí até a reflexão e um ponto para vocês discutirem em casa. As pessoas que convivem com vocês, seus familiares, sabem quais são os seus desejos de fim de vida? Você sabe quais são os seus desejos de fim de vida? O que você quer que seja feito? Né? Se você quer doar órgãos, se você não quer, se acontecer isso comigo, eu quero que seja feito isso, eu quero enterro, eu quero cremação, eu não quero. A gente não conversa sobre isso. E isso é importante, porque olha que simbólico para a pessoa, quando você se for, a pessoa que estiver ali enlutado por você, sentir que ela tá fazendo o que você queria. O quanto isso vai ser representativo para o processo de luto dela. O quanto isso pode ajudar no processo de dor dela e acalmá-la, né? Trabalhar a terminalidade, exatamente. Extremamente necessário a gente mudar essa cultura, tá? Tem algumas perguntas aqui. Uma separação pode gerar um luto? Pode, né? Uma separação é um processo de perda, de rompimento de uma relação significativa, de um vínculo significativo. Obviamente, se esse vínculo foi significativo para você de alguma forma, né? Então pode gerar um processo de luto. Um término, uma relação que termina, e tô falando relação num sentido global, tá, gente? Amizade, relação de família que às vezes se rompe, relação amorosa também. Ela gera não só a perda da relação, mas ela gera perdas que a gente pode chamar de perdas secundárias. Então, por exemplo, um relacionamento amoroso em que você cedeu demais na relação e terminou, você termina a relação, você tá sofrendo pelo término da pessoa, a falta que a pessoa faz na tua vida, e pela perda de você mesmo, que você não sabe mais quem você é. Quando a gente termina uma relação amorosa, a gente não sabe quem a gente é, porque a gente deixou de ser a esposa a mulher o marido né? A gente deixou de ser um determinado papel. Então a gente fica totalmente desorientado. E isso pode ser olhado como um processo de luto, e muitas pessoas procuram ajuda por conta disso, né? E acho super indicado, acho super legal. Já trabalhei diversos processos de encerramento de namoro e relação amorosa no geral, em N níveis, né? Em N fases. E é muito bacana o resultado que dá para obter com psicoterapia. Então, é super indicado passar por isso. Muitas pessoas acham que, é bobeira, era só uma relação. Não, isso pode ser, sim, muito doído para a pessoa. E, se necessário, busque ajuda para passar por esse processo, né? Um comentário aqui: essas licenças são um absurdo. Tem pessoa que não consegue trabalhar de jeito nenhum e tem empresa que não dá nenhuma assistência. No outro dia já cobra postura de bem-estar. Exatamente, né? Exatamente. A gente quer produtividade a todo custo, né? E daí isso já é até outra questão que entra, e do quanto a gente é um problema, porque assim, eu olho o outro triste por um luto, né? Eu comentei na minha paciente que os amigos tudo sumiram, ela fala, porque a gente olhar o outro enlutado, isso remete a mim. Nossa, ela perdeu a mãe. Ai, meu Deus, e se eu perder a minha? Nossa, não sei lidar com isso. Então, eu prefiro nem falar, né? Esses dias eu vi um post de um outro perfil sobre luto que falava: se você vier perguntar sobre a minha dor, é muito bem-vinda a sua pergunta. Não tenha medo de perguntar sobre a minha dor. Pode perguntar, mas desde que você esteja disposto a ouvir, né? Então, o enlutado, alguns deles, existem N formas de lidar com o luto e não existe certo ou errado, tá? Mas tem pessoas que elas gostam de falar da pessoa que foi perdida. E elas não encontram espaço pra isso. Porque você pergunta se tá tudo bem, mas eu não sei lidar com essa angústia, não sei lidar com essa tristeza dele, não. Então eu não vou perguntar, então eu vou sumir, né? E o quanto isso fere o enlutado, né? A gente o exclui ali do ambiente social. Agora, com a Covid, nós vimos troca de corpos no momento do enterro. Como isso pode influenciar no luto? Pergunta interessante. É extremamente significativo num sentido ruim, né? Então, como eu disse, o processo de luto dentro desse contexto de Covid, ele tem N fatores que podem levar a um luto complicado, tá?
A falta de despedida, como eu disse, uma morte que aconteceu de repente, uma questão de luto coletivo, porque tá todo mundo vivendo diversos lutos, as perdas aglomeradas ali, né, uma atrás da outra. E essa questão do corpo entra no assunto de ritual, que eu falei há umas semanas atrás aqui no perfil, e de uma questão do significado que a gente dá, né, pra pessoa. Para quem não é o enlutado, para quem não é a família, vira só um corpo, mas para a família é a pessoa. Olha a falta de respeito que tiveram com a minha pessoa, com o meu parente, com a pessoa por quem eu estou sofrendo. E isso pode ser visto, interpretado e vivido pela pessoa como uma violência. Pode até entrar no âmbito de gerar um luto traumático, né? Lutos traumáticos são os lutos que envolvem geralmente violência. Então, morreu de uma morte violenta ou teve alguma violência ao longo do processo. Por exemplo, o jeito que foi contado que a pessoa morreu e foi extremamente violento. E isso, né? Os maus tratos ao corpo, a negligência com o corpo, pode ser vivido como um ato de violência e realmente trazer uma complicação muito forte para o processo de luto, principalmente se a pessoa viu, né, e daí fica aquela imagem sendo repetida na cabeça da pessoa. Quando voltei da licença maternidade, fui muito bem recebida, graças a Deus. Todos estavam preocupados com a minha dor e me dão assistência. Infelizmente, sei que não é a realidade de muitas pessoas. Que bom saber disso, Bruna, que bom, de verdade. Porque realmente são raros. Sinta-se privilegiada, você tá cercada por pessoas que sabem lidar com isso. Infelizmente não é a realidade da maioria de nós e assim, não somos culpados, acho que vivemos todos nós numa sociedade que não lida tão bem com a perda e com o luto, né? A gente tem dificuldade de lidar com fins no geral, né? A gente quer ter controle, a gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir angústia, a gente quer receita rápida para as coisas, principalmente para as coisas que doem. Então, o luto, acho que entra num assunto tão tabu e tão difícil por conta disso, né? E por isso que o meu objetivo, não só aqui com o perfil, mas fora do perfil do Instagram, minha vida aqui fora do virtual, em sala de aula, em consultório, com as pessoas que eu convivo, é de levar conhecimento e de tentar trazer uma leveza maior sobre esse assunto aonde eu esteja, né? Não é um assunto fácil, não é um assunto confortável, né? Eu não tô aqui numa posição de falar, nossa, eu lido super bem com a morte, tô tranquilaça. Muito pelo contrário, já até me abriu, o luto da minha cachorrinha foi muito complicado pra mim, né? E, entre outros lutos foram muito complicados pra mim. Mas, eu acho que a gente precisa trabalhar isso com mais naturalidade, né? E por isso que, pensando nisso, eu elaborei um material, um projeto. É o meu primeiro projeto, acho que de uma clínica ampliada, que eu vou colocar em aberto aí para a população. Ainda não é para a população geral, é um produto específico para estudantes e profissionais de área de saúde. É uma masterclass sobre o luto, introduzindo o assunto, tá? E era esse material aí que eu tinha prometido para vocês. Eu tenho um público aqui grande de pessoal de área de saúde, e quanto mais pessoas souberem e começarem a estudar e se aprofundar nesse assunto, mais pessoas bem atendidas nessa demanda a gente vai ter, né? Exatamente, Pri, exatamente. E é por isso que eu quis colocar esse projeto assim, ao vivo e funcionando, né? O que é essa Masterclass? Eu chamei ela de Conhecendo sobre o Luto, que é exatamente isso, é uma introdução pra gente falar o que é o luto, como ele funciona, como ele se manifesta, discutir de forma mais profunda, técnica e teórica, né? Com base nos estudiosos de luto, quais são as teorias, quais são as manifestações, como funciona esse processo, como agir com o enlutado, quais são as formas, o que a gente pode fazer estando de frente de um enlutado. Por isso que o projeto é focado para pessoal da área de saúde. É uma linguagem totalmente diferente do que a gente usa para uma linguagem aberta para um público geral, né? Eu tenho o projeto de abrir
algo diferente para todo mundo, para o público em geral, para a gente conversar mais sobre o luto. Mas esse primeiro projeto é para o pessoal da área de saúde, tá? Terminando a live, eu vou abrir o formulário de inscrições. Tem um link aqui na bio que vocês vão clicar lá. Tem todas as informações. A aula tá agendada para o dia 6 de março. É um sábado, tá? Uma data especial escolhida para essa aula. E vai acontecer das 9h30 da manhã ao 12h30, tá? Os valores, as informações, o método de pagamento, o cronograma do que vai ser essa Masterclass, os bônus que o pessoal da turma 1 vai ter, vocês vão receber material de apoio de tudo que foi trabalhado na aula e vocês vão fazer parte de um grupo de estudo, reflexão e material de estudo sobre luto por um mês, tá? Todos nós juntos, em que a gente vai conseguir discutir esses assuntos ao longo de mais um mês depois do curso, tá? Então, do dia 6 de março até o dia 6 de abril, esses alunos, né, esse pessoal que participar, vai fazer parte desse grupo, tá? As inscrições abrem hoje, logo depois da live, vão ficar abertas até o dia 1º de março e até a semana que vem, até o dia 17 de fevereiro, a aula vai estar com um valor promocional, tá? Depois do dia 17, o valor vai subir um pouquinho, tá? Todas as informações estão no link da bio, tá? É um projeto muito legal, gente. Eu acho que vai dar muito bom. Tô com uma expectativa bem bacana de troca com esse pessoal. Quem não é da área da saúde, eu ainda vou fazer algo para todo mundo também. Mas esse primeiro projeto é para isso. Como vocês sabem, eu sou professora, então eu tenho muito esse propósito de educar mesmo profissionais de saúde, porque eu acho que a gente consegue atingir um número ainda maior de pessoas, né? Começando a treinar pessoas para terem essa visão um pouco mais naturalizada, de menos tabu, de menos paradigma em cima do luto, mais enlutados vão ser bem atendidos ao longo do tempo e em todos os lugares, tá? Então, terminando a live, quem quiser já faz a sua inscrição, tá? Tem outros últimos comentários aqui para dar tempo de responder. A aula de sábado será gravada? Eu trabalho no sábado. Não, essa aula não vai ser gravada, porque daí é ao vivo comigo e daí é só quem tiver ao vivo mesmo. Aí eu posso pensar numa segunda turma de lançar algum dia da semana para quem não conseguir no sábado, tá? Então, até se você quiser fazer a inscrição e não conseguir porque trabalha no sábado, me manda uma mensagem aqui no direct, me dá um alô, que daí eu consigo ter uma noção de quem tá interessado em fazer a aula e faria ela durante a semana, tá? Que daí a gente conseguiria ajustar um outro horário. Isso mesmo, Pri, você super pode fazer, seria ótimo pro seu trabalho. Chata nada, eu vou adorar ter você na turma. O medo da perda e o sofrimento antecipado pode dificultar o processo de luto no momento da morte? Sim, porém não, depende muito do contexto. Existe o luto antecipatório, né, que é o luto por exemplo, num processo de doença crônica que você sabe que a tua morte vai vir em algum momento e você começa a sofrer antes mesmo da perda acontecer. Em alguns casos, o luto antecipatório, ele pode ser benéfico ao processo de luto. Na verdade, o luto antecipatório já é o processo de luto e essa questão de você saber que vai acontecer, você consegue se preparar um pouco melhor e isso pode ser benéfico, tá? O que é maléfico é a pessoa ter medo da perda e não reconhecer que a perda vai acontecer e ficar num estágio de negação muito prolongado. Isso pode ser um pouco maléfico, mas cada caso é um caso, tá? Depressão pode ser desenvolvida por um luto não bem aceito? Né? Essa pergunta estava aqui colocada. Ai, não sei o que eu fiz, gente, cliquei. Pode, a depressão pode ser desenvolvida. A depressão, as características um pouco deprimidas, no sentido de um estado depressivo, de humor rebaixado, de falta de vontade, de falta de prazer
nas atividades cotidianas, faz parte do processo de luto, mas precisa-se de uma avaliação muito bem feita de psicologia junto da psiquiatria, até para reconhecer quais fatores de risco dessa pessoa estar desenvolvendo uma depressão mesmo, algo, né, de transtorno, de patologia, que precise de uma intervenção medicamentosa, que vá além da tristeza e do estado depressivo comum do luto, mas pode acontecer, não só em luto adiado, tá? Num luto normal, a gente pode ter casos de depressão, né? A pessoa estar vivendo o luto no tempo ali, logo depois da perda, e ainda assim desenvolver uma depressão, tá? E daí a gente tem que realmente tomar muito cuidado com a avaliação, ser muito meticulosa, ser muito detalhista com isso, tanto para não colocar uma medicação antes da hora e desnecessária para essa pessoa, quanto para não bobear no tempo e demorar muito para colocar essa intervenção medicamentosa na pessoa e deixar a pessoa sofrendo ali, né? Além do que precisa, tá? Gente, ainda temos mais algum minutinho. Se alguém quiser mandar uma pergunta, dá para responder mais uma última pergunta na live, tá? Enquanto vocês vão aí escrevendo, se vocês quiserem. Já quero começar a agradecer muito a presença de vocês. Foi muito legal essa experiência. Quero fazer mais vezes, tá? Vão me dizendo aqui se vocês querem mais vezes, mais lives. Que eu adorei, eu achei muito legal, adorei ter essa troca. Várias pessoas aqui que eu tava com muita saudade de interagir. Dá pra programar lives de temas específicos dentro do luto, né? Porque tem muito assunto pra gente falar dentro do luto. Na Masterclass, quem fizer, vai ser tudo isso que eu falei e muito mais, tá? Muito mais específico, muito mais aprofundado e numa linguagem muito mais focada, né? Porque daí a gente vai ter só profissionais, estudantes e profissionais da área de saúde, então a gente consegue focar mais. Faz sobre luto coletivo. Legal, uma boa ideia, Rafa. Passou muito rápido, gente. Daqui a pouco já tá acabando. Vou dar um sorriso para vocês tirarem um print aí, quem quiser postar a live, certo? Postem, compartilhem, foi muito legal. Muito obrigada a presença de todo mundo, gente. Até eu vou fazer um print aqui. E foi muito legal mesmo, de verdade. Eu adorei o engajamento, a interação com vocês. Estou escrevendo sobre luto materno, seria interessante. Vou fazer. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui recentemente, acho que algumas pessoas já viram stories. Na minha pós, com o meu grupo maravilhoso, a Lília estava por aí, não sei se ela ainda tá. A gente está fazendo um trabalho muito bacana, muito maravilhoso, sobre luto perinatal, né? Que são pessoas que perdem os seus bebês na gestação, ou no momento do nascimento, ou até um mês depois do nascimento, por N motivos. A gente está fazendo um projeto muito legal, né? Somos em 4, sou eu, 2 psicólogas, uma médica perinatal e uma arquiteta. Então é um projeto muito bacana e dá até para chamar elas, se não todas elas, acho que a gente só pode colocar 2 pessoas aqui na live, se eu não me engano, mas dá para fazer. Luto com pacientes oncológicos para os familiares, boa. Eu vou anotar todas essas ideias, gente, dá pra gente ir fazendo encontros focados sobre isso. Na Masterclass, para quem for fazer, dá para aprofundar também alguns temas específicos, porque daí dá para eu trazer exemplos voltados para determinados tipos de luto, tá? Então, quem for aí da área de saúde, vou abrir as inscrições assim que terminar a live. Façam suas inscrições, fica aberta só até dia 1º de março e eu vou adorar tê-los junto comigo. Vai ser um sábado muito bom, vai ser muito rico. Eu coloquei 3 horas e eu tô até com medo de passar dessas 3 horas, porque vocês viram que eu falo bastante, né? Mas é isso, gente. Por hoje é só. Muito, 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 muito obrigada. Foi demais. Eu amei de verdade, de coração. Vou fazer mais vezes, tá bom? E é isso. Uma boa noite pra vocês. A live vai ficar gravada, vai ficar aqui no perfil para assistirem quantas vezes vocês quiserem, para mandar para todo mundo, para encaminhar para todo mundo. E para quem por um acaso não conseguiu estar ao vivo assistindo, tá bom?
Um beijo pra vocês, gente!